Sejam bem-vindos ao Fertilidade Cast. A SBA fica muito feliz com a elaboração desse videocast, podcast, e hoje contando com duas feras na ginecologia e na reprodução humana. Sou Álvaro Pigato Sesquim, presidente da SBRA, e estou hoje falando com dois ginecologistas fera em ginecologia e reprodução humana. Então, gostaria que eles se apresentassem e nós vamos estar falando um pouquinho sobre ginecologia e reprodução. Bom, eu sou o Emerson Cortes, é um prazer estar aqui. Sou diretor clínico do Instituto Ideia Fértil de Medicina Reprodutiva, vice-presidente da SBRA, Associação Brasileira de Reprodução Assistida, e fui presidente do Congresso Brasileiro em 2025. Eu sou Pedro Monterioni, sou coordenador de reprodução humana do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Participei com o Dr. Emerson na ideia de aproximar a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do evento do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, discutindo os temas que podem ser mais pertinentes dessa inter-relação, o que foi uma coisa bastante proveitosa, tanto para os ginecologistas gerais como para o Congresso também. Perfeito, doutor Pedro. Continuando nessa linha, não é como trazer ou alertar o ginecologista para as necessidades ou realidades reprodutivas. Então, como que a gente faz, como que a gente atua, como a gente trabalha com o ginecologista para alertar sobre a medicina, sobre a área reprodutiva em geral. Eu acho importante essa associação que nós fizemos. As sociedades elas já são de uma certa forma associadas, né? Mas trazer a SOGESP, e não só a SOGESP, né? O evento foi em São Paulo, então a gente está falando da SOGESP, mas trazer a FEBRASGO, né, Pedro? Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, porque tem o ano que vem um congresso, 2026, o congresso é em Recife, então aproxima, né? A gente tem a presença da FEBRASGO dentro da Associação Brasileira de Reprodução Assistida e vice-versa. Nós também podermos estar dentro do congresso deles. E isso cria essa interação maior e a gente consegue fazer a atualização e a educação médica continuada desses ginecologistas com temas que são pertinentes e importantes para eles. E o Pedro fez um trabalho belíssimo ajudando essa aproximação, né, e trazendo a SOGESP no ano de 2025 para o Congresso SBRA. Sim, eu acho que essa questão é uma questão fundamental no que diz respeito tanto do ponto de vista do encaminhamento do ginecologista para o serviço de reprodução humana, como no serviço de reprodução humana para a gestante que engravidou no tratamento de reprodução assistida, seja ele qual for. Porque a gente tem que lembrar também que tem situações recentes em que as mulheres ou as gestações vão ocorrer de forma diferente do que elas ocorriam até então na natureza. Principalmente quando a gente vai falar de casais homoafetivos, LGBT e também os casos de tratamento com óvulo de doador, que são mulheres em geral com uma idade mais avançada que normalmente não conseguiriam engravidar se não fosse esse recurso. E isso tem algumas implicações que nos envolve e aos especialistas na ginecologia, obstetrícia generalista, melhor dizendo, também, né? Perfeitamente. E lembrando também um pouco sobre a preservação de fertilidade, né, que também está surgindo como um tema importante na nossa área em relação à postergação da gravidez, né? Então, a realidade é que realmente mais mulheres estão engravidando mais tarde e também o alerta sobre o que eu posso estar fazendo para minimizar esse processo do ponto de vista de idade. Então, o alerta sobre a medicina reprodutiva ou sobre os cuidados reprodutivos com a mulher em si, e no Congresso também temos a Sociedade Brasileira de Urologia, estamos aqui com a SBU também junto. Então, essa é a importância de ter ginecologia, urologia e reprodução juntos no processo de uma gestação, né? Exato. E é importante, né? O especialista em reprodução humana ele já recebe a paciente para fazer o tratamento ou o congelamento de óvulo. Mas é importante o encaminhamento pelo ginecologista ser ativo, né? O ginecologista hoje ele tem que entender que ele tem que atuar orientando a paciente dele que está em idade reprodutiva e que o tempo está passando e que ela ainda não teve filho. Ele não tem que esperar um pedido dela. Ele tem que se antecipar isso, né? E falar, olha, o tempo está passando,
você não tem um planejamento reprodutivo ainda, você tem que ir procurar uma clínica de reprodução assistida. E é muito importante a gente criar essa interação, né? Para ele não simplesmente falar assim, procure alguém. Ele tem que se referenciar para uma clínica que ele conheça, que ele prefira, e aí você cria um vínculo maior, né? Porque a paciente, ela é dele, né? E aí ela espera que ele referencie uma pessoa de sua confiança, onde ela possa ir fazer o tratamento. Isso é muito importante. Eu acho que além disso, Emerson, também tem a questão que esse tratamento que a gente a evolução do tratamento de prevenção da fertilidade através de congelamento de óvulos é uma demanda da sociedade que foi imposta a nós, pela modernidade da sociedade. Então, isso não é uma coisa que não se restringe aos aspectos da reprodução assistida, e sim da sociedade como um todo. Então eu acho que essa interação, esse esclarecimento, eu acho que aí transcende até o ginecologista e obstetra. Eu acho que é uma coisa que é clínica mesmo, é médica mesmo, porque, essa foi uma demanda que foi buscada pela sociedade como um todo, né, em função da questão, como o doutor Álvaro colocou, da atividade profissional da mulher, da postergar a maternidade e as consequências que isso traz. Então, com o advento da tecnologia, do avanço da tecnologia do congelamento de óvulos, hoje a gente trabalha com óvulos congelados com o mesmo desempenho que com óvulos frescos, né, o que é uma coisa que a gente vai pensar 20 anos atrás, era uma coisa que jamais a gente poderia pensar que isso pudesse acontecer. Então acho que essa é uma questão muito relevante. Eu acho que abranger dessa forma como a gente fez no congresso é uma coisa bastante interessante. É muito importante o planejamento reprodutivo, né, Emerson, em relação: "Puxa, eu vou postergar, o que que eu posso fazer?". E aí vem a posição do ginecologista como médico de base da paciente: "Puxa, você está com 30, sei lá, uma faixa etária, você ainda não está pensando em engravidar, o que que a gente pode fazer, né, além da prevenção, os exames ginecológicos, o que que eu posso fazer? Uma avaliação de reserva ovariana, fazer uma avaliação de como as coisas estão para pensar no futuro". Então essa mudança é importante, e eu acho que essa mudança do ginecologista em relação à postura ativa, Emerson, né, ou seja, eu posso atuar ativamente no sentido de não simplesmente esperar, eu posso ver, checar. E também gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da obstetrícia nessa paciente que faz reprodução assistida, se tem quais cuidados a mais que você teria? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso também. E se você me permitir, Se você me permitir, só tudo isso. se você me permitir, Álvaro, eu acho que ia ter uma complementação em relação à preservação, né? A gente tem que pensar de uma forma bastante abrangente, não é só a mulher que está postergando a gravidez, mas aquela também que tem uma patologia que vai ser operada, que vai ter o seu ovário operado, por exemplo, endometriose, ela vai lembrar por uma cirurgia ovariana, e que hoje existe uma recomendação, dependendo do tipo de lesão que ela tenha, que ela faça o congelamento dos ovos antes de ser submetida a essa cirurgia. Outros tipos de cistos de ovário, como o cisto dermoide também, algumas doenças imunológicas que podem levar à diminuição da reserva ovariana. Então o ginecologista ele tem que estar atento a isso. A preservação oncológica em caso de câncer, né, de encaminhar a paciente jovem sem filhos que precisa fazer uma quimio ou uma radioterapia também para preservar os seus óvulos. Então quando a gente fala de preservação, a gente tem uma gama muito grande, né? Por exemplo, no trans, o homem trans e a mulher trans, eles têm que congelar óvulos e espermatozoides antes de começar a usar o hormônio. Normalmente essa redesignação, ela ocorre por volta da adolescência, 18, 19 anos, quando não antes, né? Então o ideal é que eles tenham esse tipo de acesso, que isso seja discutido, debatido. E aí eu acho que o ginecologista geral ele tem menos experiência mesmo, porque não faz parte do dia a dia dele isso, né? Mas ele precisa ter ele precisa estar atento. Nós temos 2,1 milhão de não binários no Brasil, 1,8 de trans, né? Então assim, é uma população que está aí, e que nos procura, mas procura o ginecologista também. Eu vou deixar o querido nos Ronel ser triste, Cara, Um reforço, vamos lá. quero na esteira do Emerson, porque tem um ponto também que eu acho que é bastante relevante a gente colocar aqui, porque quando a gente fala em preservação da fertilidade, no aspecto social, eu não coloco também, a gente está falando de um público do ponto de vista financeiro diferenciado. Eu acho que a grande questão, isso vale na reprodução assistida como um todo, né, é a falta de alcance à população geral
por questões econômicas. E eu acho que isso é uma coisa que, quando a gente está falando em preservação da fertilidade, vão ter mulheres que desejariam fazer essa preservação da fertilidade, elas não têm acesso a esse tipo de tratamento, porque o SUS não alcança isso, porque o SUS tem a demanda das pacientes que querem engravidar, que ele não consegue suprir. Imagina nas pessoas que querem planejar a sua fertilidade. Então, é um ponto relevante. Concordo que sem solução no momento, mas que a gente não pode simplesmente não abordá-lo. A gente tem que abordar, porque a gente tem que lembrar desse tipo de situação. Quando a gente esquematizou a vinda da SOGESP para o congresso da SBRA, foi exatamente plantar uma semente, né? A gente entende que não vai ser um único congresso que vai mudar tudo dali em diante, mas é plantando uma semente e continuar com esse movimento de forma contínua, em ambos os congressos, tanto em todos da Febrasgo e em todos os nossos, e só assim a gente consegue fazer uma conscientização. E também nós trouxemos para o congresso empresas do terceiro setor que até então não frequentavam o nosso congresso, né? Então, como nós trabalhamos com paridade de vida, impacto na reprodução, nós trabalhamos com marcas como Track and Field, Chocolate Dembo, Boticário. E por que eu estou falando dessas empresas? Porque essas empresas hoje, cada vez mais, elas investem para os seus funcionários com pacotes de benefícios que podem ser utilizados para congelamento de óvulo, para tratamento de fertilização in vitro. Nós estamos falando de um número de empresas no Brasil muito pequeno ainda, né? Mas nos Estados Unidos já são 0,2% de todas as empresas. Em números absolutos isso é bastante coisa. No Brasil precisa crescer, mas cabe a nós fomentar isso. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente envolver o ginecologista, as empresas vão começar a olhar isso de uma forma diferente. Opa, acho bom investir nisso, né? Então, mas vamos falar da obstetrícia. A pergunta do Albert. Bom, eu acho que também é fundamental essa questão quando a gente vai abordar o tópico da paciente retornando para o consultório do ginecologista obstetra grávida. Eu acho que a principal questão que envolve isso, a gente combateu muito bem, fazendo um pouco do merchan próprio, né? A minha tese de doutorado da transferência de um único embrião foi em 2017. Naquele momento a gente fazia no mundo algo em torno de 15% de embrião eletivo. Hoje esse número se aproxima e ultrapassa 70% de embrião eletivo. Então, a principal complicação que a gente proporcionava no nosso tratamento, que era a reprodução assistida, a gestação múltipla, ela foi sensivelmente diminuída através do avançar da técnica, inclusive com o avançar das técnicas de preservação e congelamento de embrião. No entanto, ainda o nosso público, por ser um público com idade média um pouco maior que a população geral que engravida, com suas peculiaridades, obviamente que a gente vai ter riscos pré-natais aumentados, como diabetes gestacional e hipertensão específica da gravidez. Além disso, como fato isolado, a gente tem também notado que o número de recém-nascidos com peso acima da média é maior em mulheres mesmo sem diabetes gestacional, né, da população que engravidou em fertilização in vitro. Ou seja, esse é um indicativo também de que a gente, com os melhores recursos, com as melhores técnicas que a gente tem, a gente ainda assim vai ter um índice de complicações da gravidez maior que a população geral. Então, a atenção a esse público é uma atenção que precisa ser feita de uma forma bastante próxima, como a maioria dos pré-natais hoje, inclusive no SUS, é feito, né? Perfeito. É muito importante todo esse processo e essa junção, mas caminhando para o nosso término desse podcast, então eu gostaria de agradecer primeiramente a gente poder conversar sobre isso de uma maneira tão ativa e pedir uma mensagem final em relação a tudo isso, e fico feliz a gente estar podendo ter essa junção que a gente teve no congresso da sociedade, da Febrasgo, da SBU, e a gente também através buscando os oncologistas para pensar um pouco mais em preservação. Quer dizer, essa junção com especialidades pode ajudar com que a medicina reprodutiva possa ser encarada, assim, eu diria, mais adequadamente, e a gente possa propiciar melhor uma saúde reprodutiva melhor para os nossos pacientes. Doutor Emerson, suas considerações.
A gente fala muito em educação médica continuada hoje, né? E é isso que nós temos que fazer, né? É educar o ginecologista, levar a informação da especialidade da reprodução assistida que ele não tem ou que ele precisa se atualizar. E eu queria agradecer muito. O Pedro fez um trabalho fantástico nessa aliança com a SOGESP no Congresso Brasileiro que teve em São Paulo em 2025, e que também é a sementinha que eu falei para os próximos congressos, né? Para termos a presença da Febrasgo daqui em diante dentro da SBRA. E queria agradecer você também, Álvaro, por ter propiciado isso enquanto presidente da sociedade. Você propiciou esse movimento também, então só tenho a agradecer. Eu acho que eu agradeço as palavras do Emerson, mas a gente também não pode esquecer de citar a professora Maraíra, o professor José Maria, o professor Baracá, que foram copartícipes desse projeto e dessa idealização. Eu acho que através do tempo recente, assim, a gente ficou muito ultra especializado e houve um distanciamento entre as especialidades, que é uma coisa que acaba fazendo até traz prejuízo para o tratamento como um todo. Então, essa aproximação é uma aproximação que vai trazer benefício para todo mundo, inclusive para conhecimentos que a gente adquiriu ao longo da nossa vida e que ficaram muito para trás. E essa aproximação vai trazer com que a gente resgate isso e é um benefício para todos os lados, sem dúvida nenhuma, inclusive para os pacientes, obviamente. Muito bom. E Álvaro, vai lá, finalmente a gente acabou não discutindo isso, não dá para discutir todos os temas, mas é algo muito importante também em termos governamentais. Perfeito. Né? Porque uma das coisas que está nascendo é um projeto, que é um projeto junto com o governo, de fazer um rastreamento dos casais que têm filhos com doenças raras, né? Então isso também uma associação com um ginecologista para estar fazendo esse encaminhamento. E isso é muito importante, porque uma criança que nasce com uma doença rara hoje, ela tem um custo para o Estado altíssimo, né? E se eu rastreio os casais onde aquela mutação para aquela doença é presente, eu posso fazer a reprodução assistida e estudar geneticamente e transferir um embrião livre da doença. Eu não consigo resolver o que já aconteceu, mas a gente consegue resolver dali em diante. Isso também significa uma redução de custo gigantesco para o sistema saúde pública brasileira. Então, assim, a gente precisa fomentar essas uniões. Perfeito. O Emerson coloca isso porque ele sabe que essa é a minha linha de pesquisa do momento na universidade. E a universidade, principalmente a USP, tem se engajado de uma forma significativa, né, nessa situação, né? A gente está hoje com a professora Magda liderando o grupo que comanda isso dentro do HC, bem próximo do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e a gente busca, como o Emerson falou, né, eu acho que a questão dessa incorporação e dessa interação é uma questão que vai ajudar muito as famílias acometidas em relação às questões das doenças raras, né, que são famílias que passam por verdadeiros dramas, e do ponto de vista econômico para a sociedade como um todo também é um benefício enorme, né? Então, não vejo motivo para esses projetos não avançarem muito rapidamente. Muito bom. Tema para mais um podcast videocast. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Agradeço aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, que realmente possa replicar em suas redes sociais para estarmos divulgando e amplificando a informação.